dando uma oportunidade para adorá-lo. Vamos aproveitar. Ele está nos dando uma oportunidade para nós o adorarmos. Para nós podermos cantar e nos alegrar. Porque nós o amamos. Você está feliz por Jesus? É a Ele nessa noite que nós estamos dando a honra, a glória, o louvor. Fecha os teus olhos, levanta as tuas mãos e diz o Senhor que se deleita na prosperidade do seu justo. Seja engrandecido. Esse que se tornou o nosso maior amor, a razão da nossa vida. Aquele que nos trouxe justiça. Pai, nossa língua falará da tua retidão. A nossa língua falará, a nossa boca se abrirá. E nós o adoraremos enquanto nós vivemos. Enquanto houver dor nos nossos pulmões, nós declararemos que tu és o único que nós amamos. Que tu és aquele a quem nós servimos, que tu és aquele a quem nós seguimos, que tu és aquele que nós nos prostramos. Nessa noite nós viemos te adorar-te na beleza da tua santidade. Nessa noite nós viemos para ser curados, para nos expormos a tua palavra, a palavra que traz cura, a palavra que traz libertação, a palavra que traz regozijo, a palavra que traz norte, a palavra que nos justifica, a palavra que fala por nós, a palavra que nos traz amparo, que nos traz alegria, a palavra que nos traz fé, a palavra que nos mostra como nós devemos amar. Viemos te adorar, Pai, como tu és precioso, meu Deus, e como é preciosa a tua palavra, como é precioso o teu grande amor. Oh, nós nos fartamos na tua face, nós nos fartamos na tua presença, nós nos fartamos, Pai. Oh, a tua presença é gloriosa. Não há nenhum Deus tão forte, tão digno de ser amado, honrado, magnificado. Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. És o manancial de vida, és o nosso manancial de vida, és a nossa fonte, a nossa segurança. Eis a nossa confiança. Você pode abrir a sua boca e com o seu coração você pode exaltá-lo. A Bíblia diz que nós devemos ser estimulados a cantar, a falar, a abrir a nossa boca e expandir o nosso coração e a dizer continuamente: o Senhor que se deleita na minha prosperidade, seja engrandecido, seja enaltecido, seja magnificado. Nós estamos gratos pelos constantes livramentos. Nós estamos gratos pelo teu constante amor, pelo teu constante cuidado, por tua vida em nossa vida, por tudo que o Senhor tem feito para nos sustentar de pé. Por isso os nossos olhos, eles olham para ti. De onde vem o nosso socorro? De onde vem a nossa fortaleza? De onde vem a nossa inspiração? Nós podemos dizer claramente, Pai, que tu és o Santo. Nós podemos dizer claramente que tu és o Príncipe da Paz, o Poderoso, aquele que era, que é, aquele que há de vir, o Santo Eterno. Obrigada porque tu me abençoas. Obrigada porque tu alargas as nossas fronteiras. Obrigada porque a tua potente mão é conosco. Obrigada por uma palavra irrepreensível, por uma palavra ilimitada, por uma palavra invencível. Obrigada porque tu nos preservas do mal e nós podemos ver as belezas da vida. Aleluia! Aleluia! Maravilhoso conselheiro,
forte, vai na eternidade. Príncipe da paz, teu nome é maravilhoso, conselheiro. Deus forte, vai na eternidade. Príncipe da paz. Eu sei que há palavras na atmosfera esperando. Eu sei que há palavras nessa noite que nós estamos falando, que nós estamos te adorando, que nós estamos ministrando ao teu coração. Elas estão em uma chocadeira santa. Elas estão, o teu Espírito está esperando o nosso coração favorável, a nossa boca de ousadia, a nossa língua que canta e se alegra em sermos os teus filhos, em termos uma herança poderosa para fazer por nós nessa noite aquilo que nós estamos esperando. Nós estamos esperando no teu constante amor. Nós estamos esperando na tua cura, nas tuas maravilhas, nos teus prodígios. Nós estamos esperando nos teus sinais. Nós estamos esperando na tua potente mão, que não está encolhida. Nós estamos esperando no teu favor e na tua graça. Nós estamos esperando na coroação da tua generosidade sobre as nossas cabeças. Aleluia! Nós estamos dependendo da unção do Santo, que nessa noite valerá além do que pedimos ou pensamos. Exaltamos e nos alegramos, cantamos e dizemos que tu és o único Deus, eterno, imortal, invisível, mais real. Tu és a fonte que nos sustenta, em ti estão todas as nossas fontes. Não podemos ir sem você, não podemos falar sem você, não podemos nos mover sem você. A razão da nossa existência é a sua palavra. Por isso nós dizemos, vale a pena crer e considerar este conselheiro, este amor mais forte, este amor real. Aleluia! Nascemos para te adorar. Nascemos para te adorar. Ainda, Pai, ainda que haja fome, ainda que haja falta, ainda que haja vergonha, isso não está em nós, nem faz parte das nossas vidas, porque o Senhor diz que nos dias maus nós não seremos envergonhados. Nos dias de falta, de fome, os justos desfrutarão de abundância, sobra, transbordamento. Oh, transbordamento, Pai. Oh, obrigada, Senhor, porque Tu conheces os nossos dias e nós nascemos para Te dar amor, louvor e adoração. Oh, obrigada, Pai. Príncipe da paz, nós Te exaltamos. Conselheiro e Deus forte, nós Te exaltamos. Amado das nossas almas, ungido que nós nos prostramos e cremos. Aleluia. Nos ensina pelo Teu Espírito o que a Tua palavra nos diz a respeito da área que nós estamos trabalhando. Nos inspira pelo Teu Espírito. Nós recebemos a inspiração para falar, recebemos a inspiração para ouvir, recebemos a inspiração para compartilhar. Seja engrandecido o Rei da Glória. Abrimos o nosso coração. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você pode sentar. Chegou com expectativa, querido, nesse lugar? Aleluia. Ela se cumprirá segundo o seu coração. Aleluia. Aleluia. Nós estivemos aqui na quinta-feira, foi uma grande bênção. E eu queria parabenizar você que chegou a esse lugar com o desejo de criar uma oportunidade para Deus te abençoar. Tivemos na quinta,
um banquete celestial divino, poderoso nesse lugar. Tivemos ontem, com a nossa irmã Lúcia, um banquete poderoso celestial nesse lugar. Não será diferente hoje. Vamos ter um banquete com acréscimos e aumentos, porque é assim que Deus faz. Amanhã ainda será melhor do que hoje. Esse é o ciclo da palavra de Deus. Não é um dia atrás do outro, um dia sendo melhor que o outro. Amém? E hoje de manhã cedo eu estava caminhando, orando em outras línguas, e eu tive uma visão, e eu vou começar o dia de hoje manifestando e ministrando a respeito do que eu vi no meu espírito, com os olhos espirituais abertos na verdade. Eu estava lá fazendo minha caminhada, orando, e o Senhor me mostra uma balança. E eu desci uma balança, uma balança, que tem aqueles 2 pratos. E eu perguntei, Pai, ele disse assim para mim, o que tu vês? E eu disse, uma balança. E ele disse, justo, é uma balança. Ela representa um equilíbrio. Balança representa um equilíbrio. E eu comecei a ouvir perfeitamente, como eu estou ouvindo a minha voz agora. Ele me dizendo, na tua mão esquerda há um som, e este som está em 0 de volume. E na tua mão direita está um som, e este som está no ápice do seu volume. E eu disse, eu não estou entendendo nada. Mas aí veio novamente a mesma impressão, e ele disse assim, há um som zerado, e há um som com volume total e pleno. É dessa maneira que eu quero que o meu povo ande, com um equilíbrio. E eu disse, mas eu quero que você me ensine o que isso significa. Ele disse, muitos de nós vamos precisar, para esse ciclo que se inicia, silenciar e trabalhar nos bastidores. E muitos de nós vamos precisar ter um som pleno, total. Alguns, não é que eu vá só trabalhar daquela forma. É assim, eu vou estar trabalhando, muitas vezes eu vou precisar equilibrar e silenciar e trabalhar nos bastidores. Outras vezes eu vou precisar aumentar o meu volume e ficar em plenitude de som para que eu possa ter ousadia, rapidez, aleluia, para que eu possa caminhar numa fé agressiva e louca. Aleluia. Então, muitas vezes você vai estar ali com o seu volume baixo. Mas outras vezes você vai estar ali com seu volume a todo vapor. Dependendo para esse ciclo novo de uma fé agressiva. E ele me mandou na mesma hora observar, amados, como o sistema do mundo está. Ele disse assim, observe como o sistema do mundo está ousado. Em muitas áreas para o bem, mas em muitas áreas para o mal. Mas essa palavra ousadia, eles têm pego, administrado e fluído. É ou não é? É verdade. Então ele me mostrou, amados, que nós precisamos trabalhar a nossa vida para que nós tenhamos uma fé ousada, agressiva e muitas vezes louca. Isso foi de manhã cedo. E em seguida nós íamos almoçar na casa do irmão Aníbal e da sua esposa Joselma. E tinha tido um acidente na BR. E aí nós vimos na mão esquerda. E de repente eu olhei para o antifluxo. Ele estava completamente lotado. E eu disse a Maurinha assim, rápido, rápido, sai para a direita e entra no hospital. Rápido, rápido, sai para a direita e entra no hospital. Porque senão teríamos que pegar o retorno, pegar o trânsito, e nós não chegaríamos no horário marcado e talvez nem nas próximas 2 horas. E naquela mesma hora ele testificou a visão da manhã e ele disse, quero rapidez no Espírito.
Se não houver rapidez no espírito, nós vamos ficar muitas vezes encrencados nos trânsitos espirituais da vida. Aí você precisa, aí vem a questão que nós estamos trabalhando aqui em João Pessoa, desde que nós chegamos. Percepção espiritual. Como nós vamos ser rápidos e intensos se nós não tivermos percepção espiritual? Como nós vamos ser rápidos e intensos se nós não tivermos entendimento daquilo que nós vamos precisar abraçar nesse ciclo novo? Nesse ciclo novo que nós estamos iniciando para 2014, nas nossas vidas, nós vamos precisar de ousadia, rapidez e aceleração. A aceleração é muito mais em menos tempo. Diga, muito mais em menos tempo. Aceleração é aumento e multiplicação. Mais em menos tempo, diga isso. Mais em menos tempo. E muitas vezes isso vai acontecer no volume baixo, zerado. Mas a maioria das vezes vai acontecer no volume total. Você que vai discernir em que volume você vai se localizar. Amém? Você vai entender o que eu estou falando. Esses dias que estava estudando para cá, Deus vem falando algumas coisas. E para essa noite, Deus está falando sobre oportunidades. Amém? Deus vai estar falando conosco, conversando conosco sobre oportunidades. Oportunidades geram graça e favor nas nossas vidas. E para nós sermos rápidos e intensos numa fé agressiva e muitas vezes numa fé relaxada, tranquila, nós vamos precisar de graça e favor. Nós vamos precisar entender a respeito de graça e favor. Porque a respeito de oportunidades. Porque oportunidades são tesouros escondidos. Diga, uma oportunidade é um tesouro escondido. E Deus quer nos levantar hoje por dentro para nós entendermos o que seja oportunidade, verificarmos na Bíblia Sagrada o que a palavra de Deus diz a respeito de oportunidades e nós não perdermos oportunidades nas nossas vidas. Porque para nós prosperarmos, nós vamos precisar criar oportunidades para colocar leis espirituais em operação, em movimento. Porque não vai funcionar se eu não criar oportunidades para colocar as leis em movimentos. Aleluia. Então eu preciso ser sensível, eu preciso ter percepção exata, eu preciso estar grande por dentro para entender quando uma oportunidade nasce e abraçar aquela oportunidade. Estão comigo? Diga assim, eu preciso atuar em cima de oportunidades. Eu estava dizendo para vocês no primeiro culto, falei um pouco sobre a lei de Newton, da ação e da reação. Então eu preciso aprender a reagir. No reino de Deus não há prosperidade sem reação. No reino de Deus não há vida sem que primeiro eu interrompa o processo de morte. Eu preciso interromper o processo de morte. Como? Pela percepção espiritual, pela sensibilidade que eu construo todos os dias. Nós vimos isso na vida de Josué. Nós vimos as características que Josué utilizou. Quem não esteve aqui na quinta-feira deve procurar ouvir a ministração. Quem não esteve ontem deve procurar ouvir a ministração, porque o Espírito Santo de Deus está dando uma sequência. E é preciso nós entendermos o que ele está querendo nutrir, gerar dentro do nosso coração. Aleluia. Então, a Bíblia conta de Gênesis, a Bíblia é um livro de oportunidades. Ela fala de Gênesis a Apocalipse, de pessoas que fluíram com uma oportunidade, mas também fala muito mais de pessoas que criaram oportunidades. Porque quem sempre espera acontecer, nunca vê acontecer. Diga, quem sempre espera acontecer, nunca vê acontecer na proporção que deveria. Aleluia. E eu comecei a perceber, irmãos, Deus me levou para Mateus 28. Vai comigo para lá.
Aleluia. Nós estamos trabalhando aqui uma linha de palavras-chave. O que é uma palavra-chave? São palavras bombas. São palavras que vão abrir portas. São palavras que vão explodir e trazer aquilo que você precisa. São palavras que vão ter efeito no reino espiritual mais do que se possa imaginar quando concebida. Amém? Nós estamos falando sobre ressurreição, nós estamos falando sobre restituição, nós estamos falando, Lúcia falou sobre livramento, nós estamos falando sobre, além dessas palavras, sobre interromper processos de morte, lançando vida. Foram palavras-chave. E eu comecei a perceber aqui, no texto de Mateus 28, que fala sobre a ressurreição, e eu quero que você me acompanhe lá. Depois do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Essas mulheres, especialmente Maria Madalena encontrou Jesus numa condição bem drástica, bem de causa em sua vida. Era possuída por 7 demônios, era uma mulher opressa, era uma mulher dependente das trevas. E quando ela encontrou com Jesus Cristo, ela nasceu de novo. Ela ressurgiu dos mortos. Ela foi livre de toda a mazela. Ela foi livre das possessões, dos espíritos de prostituição. E aquela mulher, ela ficou rendida completamente. Ela amou o Senhor com uma disposição tal que ela estava pronta o tempo todo para segui-lo, para servi-lo. Amém? De uma maneira extraordinária. Diga, de uma maneira extraordinária. Essa também é uma das palavras que nós estamos trabalhando e ela vai abrir portas para nós. São palavras-chave. Amém? E ela arriscou a vida dela, amados. Ela criou uma oportunidade para ir no sepulcro. A Bíblia diz que ainda estava escuro. Aquelas mulheres saíram. A Bíblia diz que o sepulcro era guardado por soldados. Elas não sabiam o que iam encontrar. Elas não sabiam com quem iam se deparar. Elas não sabiam as coisas que iam acontecer. Elas criaram uma oportunidade para ir ungir, organizar, trabalhar. Aleluia! A vida de Jesus Cristo. Na verdade, essas mulheres, elas foram as últimas vozes que Jesus Cristo ouviu. Lá, antes de partir, antes de entregar o seu espírito. Foram elas que prepararam o corpo para o sepultamento. Foram estas mulheres que fecharam os olhos do Senhor. Foram elas as primeiras a chegarem no sepulcro. Foram ao amanhecer, amados, estava escuro, elas arriscaram a vida e foram lá. Elas estavam indo para aquele lugar com um único propósito. Sabe qual era o propósito do coração dessas mulheres? Dar. Esse era o propósito. Isso era o que ardia no coração dela. Elas foram àquele lugar. Elas sabiam, amados, que não era porque Jesus pudesse sair dali. Elas nem sabiam, elas não estavam atentas no sentido de que ele ia ressurgir dos mortos. Elas foram para cuidar dele ainda. Para dar de si para ele. Verdade? Para dar de si para ele. E é interessante que o texto diz assim: houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste branca como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, dirigindo-se a Maria Madalena, eu quero enfatizar ela, as outras também, mas mais ela. O anjo se dirigiu a ela. Não tenhais medo, pois eu sei quem buscais. Ela criou uma oportunidade para buscar um tesouro, porque ela sabia quem Jesus Cristo era para a sua vida. Amém? A Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, já ressurgiu, como havia dito. Vinde ver o lugar onde ele jazia, como havia dito. Agora, de imediato,
Agora ide imediatamente e dizei aos discípulos que ele ressurgiu dentre os mortos. Opa, peraí. Agora ide imediatamente e dizei aos discípulos que ele ressurgiu dentre os mortos. E vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis. Ora, eu vos tenho dito. Saindo elas apressadamente. Não, eu quero enfatizar aqui algumas coisas que você talvez nunca tenha visto, ou talvez já tenha visto, vai ver de uma dimensão maior. Saindo elas apressadamente do sepulcro com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. De repente, Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tem mais. Ide dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia e lá me verão. Que se dirijam para a Galiléia e lá me verão. Amados, aquela porta não estava aberta para Jesus sair, porque Jesus não precisava sair com um terremoto. Jesus não precisava sair com alguém abrindo uma pedra. Ou você acha que Jesus precisava? Aquela porta estava aberta do sepulcro para que as mulheres pudessem enxergar por dentro. Porque se nós não enxergarmos por dentro, nós nunca vamos ter uma dimensão forte e firme e ampla, avassaladora daquilo que Deus quer para as nossas vidas. E Ele estava permitindo que as mulheres pudessem ver por dentro e pudessem se levantar em força e nunca desistir daquilo que Deus tem para as suas vidas. Mas é interessante que Maria Madalena aqui, ela percebeu, ela partiu dali, percebendo o quanto era enriquecedor seguir seu mestre. A Bíblia diz que quando nós o seguimos por amor, nós somos enriquecidos e as riquezas que nós teremos não nos vai causar dor nenhuma. Se a riqueza que nós temos nos causa dor, nunca veio dele. Amém? Nunca veio dele. Porque as riquezas que vêm dele são justas, são puras, são retas para os justos, para os puros, para os retos, e elas não nos causam dores. Essas riquezas são para nós. Para você, para mim. Mas eu percebo no texto, por tudo, e por tudo que tem escrito, e por tudo que não tem escrito, mas que você percebe com o Espírito, aleluia, que essa mulher o amava de fato e em verdade. Que ela era entregue, que ela era rendida e que ela tinha consciência do que ela estava fazendo. O que ela estava fazendo? Criando uma oportunidade de vida. Criando uma oportunidade de ressurreição, de restituição. Aquela mulher tinha sido, irmão, você imagina 7 demônios, o quanto que ela não tinha já sido depravada e desprezada. Verdade, mas ela estava ali. E o fato, e só pelo fato do coração doador, coisas começaram a acontecer na vida dela. Então ela arriscou a vida ao visitar o túmulo e eu percebo que coisas começaram a acontecer quando nós criamos a oportunidade, amados. Aqui, no texto especificamente, ela ouviu um anjo. Não é todo dia que você vê anjo, é? Não. Nem também todo dia que você vê demônio. Não. A percepção espiritual que Deus quer que nós estejamos fluindo nesse novo ciclo, não é? Uma percepção para ter discernimento espiritual, aonde nós vamos ver, ouvir e perceber no reino do Espírito, quer anjos, quer demônios. Louvado seja Deus, porque ela viu um anjo. Então as coisas já começaram a acontecer, porque ela simplesmente teve o coração para dar. Ela viu um anjo, depois ela provou dos dons espirituais, e em seguida ela encontrou o mestre a quem ela amava, mas ela não o encontrou morto, ela o encontrou ressuscitado. Aleluia. Então essa mulher foi grandemente abençoada. Agora no versículo 8 do texto diz assim: saindo elas apressadamente, rapidamente, aceleradamente. Elas entenderam a lei de Newton, elas reagiram com o processo.
Elas reagiram ao comando. Houve um comando aqui, vai! E o comando iniciou pelo anjo. O comando foi firmado pelo próprio Jesus. E ela não ficou no meio do caminho questionando. Ela obedeceu o comando e foi. Apressadamente. É assim que nós temos que fazer para prosperar no reino de Deus. Obedecer comandos rapidamente, seja eles quais forem. Nós só precisamos saber que eles procedem da palavra e do Espírito da palavra. Aleluia. Aleluia. Então ela foi, ela não desprezou a oportunidade. Ela não desprezou a oportunidade. Ela não desprezou a oportunidade. Saiu apressadamente do sepulcro. Ela saiu com duas consciências, temor e alegria. Quando nós estamos na palavra, amados, nós saímos com essas consciências, temor e alegria. Temor e alegria são íntimos de fé e vão fazer por nós aquilo que nós estamos comissionados, comandados, articulados. Aleluia! Oh, glória! Sabe, queridos, ela não ficou esperando. Ela foi em busca. Ela foi em busca. Uma vez eu ouvi um testemunho de alguém que disse que chegou na igreja, em uma igreja, e não tinha nada, aparentemente, porque eles eram recém-chegados, eles estavam, não, vamos ficar naquela, de ficar aguardando o que Deus tem para que nós possamos fazer. E aí ficaram lá, mas eles eram ativos. E eles tinham mudado de cidade. E eles eram ativos. Aliás, tinham mudado de país, na verdade. E eles eram ativos. E eles ficaram lá, Senhor, eu espero no teu constante amor, eu espero no teu constante amor. Um dia o Senhor disse, não espere, se levante, se disponibilize. Crie uma oportunidade. E, amados, eles fizeram isso, se disponibilizaram, chegaram aos pastores. Nós estamos aqui, nós chegamos, nós queremos trabalhar, nós queremos te ajudar, nós somos no lugar em que nós estávamos, no país em que nós estávamos, nós trabalhávamos com jovens e nós queremos fazer isso aqui. O Senhor nos dá essa liberdade. Eles não tinham ainda trabalho de jovens e eles fizeram trabalho de jovens e diz o testemunho que eles trabalharam nos Estados Unidos e que vários estados dos Estados Unidos tiveram encontros de jovens poderosos, começando de uma semente de oportunidade. Uma semente de oportunidade. Aí a minha palavra para hoje, para você, é criando a oportunidade para um aumento. Criando a oportunidade para as multiplicações espirituais, emocionais, físicas, financeiras, a sua necessidade. Criando oportunidades para a sua necessidade. Outra palavra-chave que surgiu no meu coração hoje à tarde. Interrompa o ciclo da falta. Como é que eu interrompo o ciclo da falta? Como é que eu interrompo o ciclo da pobreza? Como é que eu interrompo o ciclo da necessidade? Criando uma oportunidade de doação, criando uma oportunidade de liberação, criando uma oportunidade de entrega, de rendição, seja lá o que for que Deus está te sinalizando. Aleluia, se é espiritualmente, se é emocionalmente, se é financeiramente, se é fisicamente. Aleluia. Aleluia. Não devemos perder oportunidades, amados, para nada. Para nada. Amém? Diga para o seu irmão, não perca a oportunidade para nada. A semente trabalha em favor de nós quando nós a lançamos no solo. Mas a semente não trabalha se nós não lançarmos no solo. Amém? Então nós precisamos lançar no solo. De que maneira nós precisamos lançar no solo? Diga, rapidamente, apressadamente, confiadamente, com percepção do que você está fazendo. Amém? Aleluia. O irmão esqueceu de dar uma notícia boa aqui. Eu quero só agregar aos fatos que foram comunicados aqui. Eu gostei quando ele disse, nessa metrópole aqui nós vamos ter 2 remas, mas nós não vamos ter 2, nós vamos ter 3. Nós vamos ter 2 aqui e um que você lamentavelmente não pode frequentar. Você só poderá frequentar as 2 localizações.
Jaguaribe ou Cabedelo. Mas nós teremos um rema dentro do presídio feminino. Fruto de uma semente plantada. Fruto de um projeto explorado quando ninguém acreditava. Fruto de muitas sementes lançadas que já renderam dividendos e outra coisa, ainda vem muito mais. Aleluia. E preso tem valor? Para que vocês estão lá? O mesmo valor que você tem. E o mesmo preço que você recebeu de sangue. E a mesma oportunidade de mudar de vida. Aleluia. Então, queridos, é muito mais que nós pensamos. Mas vamos lá para Marcos 5. Criando uma oportunidade de aumento. Marcos 5, 25, nós já conhecemos tanto, não é, esse texto. Fala da mulher do fluxo de sangue, da história de Jairo, daquele homem poderoso, né? Mas vamos à parte da senhora. Certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia e que, havendo padecido muito à mão de vários médicos, ou seja, era uma mulher rica. Era uma mulher que possuía bens, que possuíam propriedades, porque a Bíblia diz que são muitos anos desprendendo dinheiro. Então, significa dizer que não era uma que Zé Ninguém, que não tinha nada. Muitos anos desprendendo dinheiro, indo de médico em médico, indo de mão em mão, gastando com isso, gastando com aquilo outro. E não tinha nenhum resultado positivo algum. E a Bíblia diz que, sem contudo, nada aproveitar, pelo contrário, quanto mais ela gastava, quanto mais ela buscava, quanto mais ela procurava, mais ela ia de pior a pior. Ouvindo falar de Jesus, ponto. Na minha Bíblia, aqui tem uma vírgula, mas eu quero dar um ponto aí. Que eu estou lendo, então eu vou dar um ponto aí. Diz assim, ouvindo falar de Jesus, eu penso que ela, ouvindo falar de Jesus, ela começou a ruminar, ela começou a ver, a ouvir falar dos feitos das maravilhas, porque onde Jesus falava, onde Jesus passava, a fama era grande. E todo mundo comentava. Porque ninguém vai falar, se alguém é famoso é porque alguém está comentando. Concorda comigo? Não é assim? Então todo mundo comentou na cidade. Rapaz, tem um mestre aí, por excelência, um rapaz ousado, curando, um homem de Deus fazendo isso, aquilo outro. Ela foi nutrindo aquilo e ela disse, eu vou criar uma oportunidade. Aí agora eu tiro o ponto para a gente terminar de ler. Eu vou criar uma oportunidade. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão e tocou na sua veste. Vocês já sabem que ela é uma mulher, ela era considerada, pelos tradicionais, como uma mulher impura. Ela não poderia sair de casa porque ela seria apedrejada, e sendo apedrejada, ela seria morta. E já estava quase para morrer mesmo. Mas ela criou uma oportunidade para interromper um processo de morte na sua vida. Ela criou uma oportunidade para interromper um ciclo vicioso de falta. Falta de quê? De sangue. Faltava sangue. Porque a mulher botava tanto para fora que faltava sangue. Ela decidiu, amados, se mergulhar na oportunidade como a última e a única oportunidade que poderia fazer dela uma mulher viva. Uma mulher viva. Uma mulher restituída de glória. Aleluia, uma mulher restituída de glória. E a Bíblia diz que, porque eu sei que ela foi restituída de glória. Porque eu sei que ela foi restituída de bens. Porque eu sei que ela foi restituída de tudo quanto ela perdeu. Porque ela não perdeu pouco, irmãos. Ela perdeu muito. Ela ficou zerada. Ela ficou zerada de finanças. Ela ficou zerada de emoções. Ela ficou zerada de saúde. Ela ficou zerada a ponto da morte chegar na sua casa e a levar.
Mas a Bíblia diz que ela foi restituída. Ela foi interrompida do processo de morte. Ela recebeu vida, ela recebeu ressurreição, ela recebeu uma oportunidade, uma resposta à oportunidade que ela mesma havia criado. Por que eu sei disso? Mais embaixo, no verso 34, diz assim: depois de você ler o texto todo, diz que ela ficou sarada pela fé, o Senhor elogiou a fé dela, a conexão que ela decidiu fazer, mas lá no 34 ele diz assim: ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Tem um ponto. E em seguida ele disse, vai em prosperidade. Vai em paz. Paz é shalom. Paz é chavé. Paz é bem-estar, felicidade, progresso. Paz é sossego, tranquilidade, segurança. Paz é saúde. Ela foi restituída em todas as áreas da vida dela, porque o Senhor diz assim, vai em paz. Aí tem vai em paz, ser curada do teu mal. Ou seja, vai e prospera, minha filha. Você está autorizada a prosperar. Você está autorizada a ser restituída, a ser ressuscitada. Vai em paz. Aleluia. E eu acredito, irmãos, no que está escrito em uma única palavra de 3 letras. Eu acredito que essa mulher foi restituída. Eu acredito que essa mulher ficou sarada completamente. Eu acredito que ela ficou completamente sarada no seu corpo físico, disposta, porque agora o seu sangue teve total vigor. Eu acredito que financeiramente ela foi restituída. Financeiramente ela foi acrescentada. Eu ainda acredito que ela viveu em sobra. Porque isto era a vontade de Deus para a vida dela e para a nossa. Senão ele não teria dito, vai em paz. Porque paz está também associado à sobra, a se comer, a se fartar, a ter prazer na fartura. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Ela provou, ela não só criou vida na atitude que ela tomou, ela criou vida na atitude que ela tomou. Ela ficou livre para viver a abundância do reino. Amados, nós estamos falando aqui desde o primeiro dia que morra o velho para vir um novo. Em todas as áreas da sua vida. Morra o velho para vir um novo. Em todas as áreas da sua vida. Mais especificamente no que se refere a finanças. A uma vida frustrada. A uma vida desgraçada. A uma vida de pão a pão. De ovo a ovo. A uma vida, irmãos, de um sapato a um chinelo. Todo tempo, a uma vida privada das coisas de Deus, privada da herança que você tem, privada do melhor dessa terra. Isso não pode vir de Deus, porque Deus está dizendo assim, vai em paz, prospera, cria oportunidades, tenha reação, a ação que você enxerga por dentro. Porque o homem que vive em paz é o homem proativo. O homem proativo não é aquele que vive dos recursos externos, é aquele que vive dos recursos internos. O homem proativo é aquele que vive de dentro para fora. E nós somos criados no reino de Deus para viver dessa forma, vivendo de dentro para fora, vivendo da realidade que é e não da que dizem que você é. Vivendo do que tem, da herança que possui. Aleluia. Ela entendeu isso e ela caminhou dessa forma. Aleluia. Sabe o que aconteceu com essa mulher? Ela entendeu antecipadamente o que está escrito em Efésios. Vai comigo para Efésios. Ela nem viveu o tempo de Efésios, mas ela entendeu o princípio que está escrito aqui em Efésios. Ela entendeu esse princípio rapidamente. Ela soltou o velho e agarrou o novo, amados. Ela soltou o velho, Efésios 3. Oxe, aleluia. Me lembrei de alguém. Meu mentor. 22.
Efésios 22 diz: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Aquela mulher estava enganada. O diabo mentiu tanto para ela, tantos anos, que ela começou a sentir no corpo físico dela os flagelos. Desculpa, os flagelos. O diabo mentiu tanto, tanto, que ela começou, ela se apropriou. 4:22. Eu disse 3, não foi? Desculpa, irmãos, é emoção demais. São tantas emoções. Mas vamos lá. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Aquela mulher antecipadamente entendeu os princípios da palavra de Deus. Ela tinha que deixar o passado para trás, porque ela recebeu muitos enganos e ela se apropriou dos enganos. Você sabe que doença e enfermidade tem quebras de princípios, obviamente, mas a maioria delas, melhor dito, é por mentira mesmo, por engano, por falsidade, por aberturas de portas e etc. Mas ele diz assim: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por que você está hoje aqui? Por que será que o Espírito de Deus te trouxe a esse lugar? Para que você trabalhe criando uma oportunidade de renovação da sua maneira de pensar. Criando uma oportunidade de alinhar os seus pensamentos à luz dessa palavra. Criando uma oportunidade de trabalhar na sua mentalidade. E como é possível deixar o velho e agarrar o novo? O verso 23 é a ponte. O verso 23 é a ponte. Se eu quiser ir de um lugar para outro, digamos, daqui para Lucena, tem uma ponte, eu posso ir por ela. A ponte me liga, não é assim? De um lugar para outro. A ponte é o caminho. Às vezes as pessoas dizem: Marisete, eu tenho muita dificuldade de entender sobre isso. Tenho muita dificuldade de entender sobre prosperidade. Como é que Deus trabalha dessa maneira? E eu vou dizer, quando nós nos alinhamos e renovamos a nossa mente, aquilo que é passado fica para trás e o novo nasce. Aqui é uma ponte. Como é que eu deixo o trato passado e eu me revisto do trato atual que Ele deseja para a minha vida? Renovando-me no espírito do meu entendimento. Leia o versículo 23 da sua Bíblia. Diz o quê? E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais. Sou eu que crio a oportunidade de crescer. Sou eu que crio a oportunidade de aumentar. Sou eu que crio a oportunidade de me multiplicar. Sou eu que crio a oportunidade de prosperar. Afinal, o Senhor disse a Josué que era ele que prosperaria o caminho dele. E Josué entendeu o princípio da ponte. Aleluia. Diga, o velho tem que ficar para trás para que eu seja revestido do novo. Aleluia. Amados, Deus quer que você durma a noite toda. Deus quer que você se deite e durma tranquilamente, sem pensar nas dívidas, sem pensar nos métodos errados, sem pensar nos métodos sugestionados pelo sistema do mundo o tempo todo. Deus quer que você abra seu guarda-roupa e tenha fartura para você e para compartilhar. Quer que você abra sua despensa que tenha fartura para você e para compartilhar. Quer que você vá para a sua conta e você tenha fartura para você e você enxergar a evangelização mundial. Deus quer que você seja farto e coma pão com abundância e sobra. Em todas as áreas. Mas eu preciso pegar uma ponte, porque Ele é o único caminho. A única verdade e a única vida. A única vida que suplanta a morte é Jesus Cristo. É a sua palavra. Amém? Então você precisa fazer o quê? Diga, expandir a minha mente. Primeiro dia nós falamos sobre expansão. Quem lembra? É uma chave. É uma chave. Mas abra sua Bíblia em 2 Reis 5.
Estamos falando na Bíblia Sagrada de pessoas que criaram oportunidades para aumentarem em todas as áreas da sua vida. Aleluia. Aleluia. Segunda Reis. Segunda Reis 5. Olha que tremendo. Mas eu acho que somente pessoas tão eloquentes, tão qualificadas, tão cultas, podem criar essas oportunidades. Sabe, queridos, na Bíblia Sagrada, quem cria a oportunidade, quem tem direito a criar a oportunidade são filhos de Deus. Independente do que são e de onde vêm. São aliançados, têm herança, esses são os aptos a criar oportunidades. Olha só que oportunidade tremenda nós podemos ver aqui. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque ele era e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem valente, porém leproso. Era um herói de guerra, era um homem de influência, era um homem de posses, era um homem rico, era um homem abençoado, mas era leproso. E verso 2 diz: saíram a tropa da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Mas essa menina, presa ao serviço, uma doméstica, ela criou uma oportunidade. Ela criou uma oportunidade e diz que oxalá o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Essa menina era uma menina. A Bíblia diz que era uma menina. Talvez ela não tivesse nem acesso a se meter nas conversas dos reis. Talvez ela não tivesse acesso a se meter nas conversas de um chefe de exército, de um guerreiro aprumado, afiado. Mas ela disse: eu não estou nem aí. Eu vou criar, eu vou gerar uma oportunidade. E ela gerou essa oportunidade. E ela disse: se esse homem estivesse diante do profeta, ele o restauraria da sua lepra. Ela não só criou uma oportunidade, ela criou uma oportunidade feroz. Ela criou uma oportunidade ousada. Ela criou uma oportunidade de convicções. Ela foi convicta, ela disse: ele sararia da lepra. Ou seja, ela afirmou, ele era restaurado. Esse homem, se estiver diante de um profeta que eu conheço, que é da minha linhagem, ele é restituído. Ele não vai morrer, ele vai ressuscitar. Aleluia! Sabe, amados, quando aquela criatura disse aquilo explodiu no coração de todo mundo. Todo mundo pegou a visão. Quando você cria uma oportunidade, você deve, quando se cria uma oportunidade, você deve se meter naquilo. Você deve abraçar aquilo. Você deve honrar aquilo como sendo algo que vai salvar a tua vida. Aleluia. Todo mundo gostou da sugestão da criaturinha lá. Da menininha lá. Todo mundo gostou. Vamos fazer isso. Naamã, por quê? Queria que fosse do jeito dele, ia perdendo o feedback da oportunidade. Mas sabe, amados, já no finalzinho de tudo, ele foi convencido da ousadia, da intrepidez, da rapidez com que o socorro veio até ele. E ele decidiu dar o último mergulho. E foi restituído. Interrompeu o ciclo de falta. Interrompeu o ciclo de doença. Interrompeu o ciclo de morte na vida dele. Aleluia. Criando oportunidade. Criando oportunidade. Aleluia. Começou a desfrutar de uma vida abundante. Você sabe o que é lepra? Talvez não, nunca teve. Graças a Deus. Mas não deve ser uma coisa fácil. Você vê sua pele cair todo dia uma parte. Você imagina quanto dói. Você imagina quanto é dificultoso. Você imagina quanto fede. Você imagina a estima dessa criatura.
sem querer estar junto das pessoas, até porque nem podia. Mas alguém criou uma oportunidade. Aleluia. Estamos dizendo assim, criando oportunidade para o seu aumento. Diga isso para o seu irmão, criando oportunidade. Aleluia. Lucas 19:1. Lucas 19:1. Criando oportunidade para o aumento. Eu gosto de desafios espirituais. Eu gosto disso. Eu gosto de criar oportunidades para ver a mão de Deus em operação. Lucas 19 diz que Zaqueu era apenas um homem rico e não próspero. Mas disse que, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Você tem que discernir, amados, quando a unção está passando. Quando a unção não é que, entenda, a unção que vem sobre, está ali depositada. Você precisa entender, você precisa perceber pelo Espírito quando as coisas espirituais estão sendo liberadas. E você precisa agarrar aquilo. E esse homem, apesar de ladrão, de não tendo nenhuma aliança, ele entendeu isso. Se ele era um homem desaliançado, entendeu? Nós que somos aliançados, amados, temos muito mais chance de entendimento. Disse que este procurava ver quem era Jesus. Sabe por que ele foi procurar ver quem era Jesus? Porque o zum. A fama estava distribuída na cidade. Jesus vai passar, Jesus vai passar. Quem é Jesus? Jesus é aquele que está curando, que todas as enfermidades são livres diante da sua presença. Quem é Jesus? Jesus é aquele que está libertando os endemoniados. Quem é Jesus? Jesus é aquele que multiplicou lá os pães, os peixes. Jesus é aquele que transformou água em vinho. Jesus é aquele que está fazendo milagres. E ele disse, rapaz, eu não fico aqui de jeito nenhum. Eu vou criar uma oportunidade. Qual foi a oportunidade que esse homem de pequena estatura criou? Correu apressadamente e subiu numa árvore. Talvez para ele, para sua postura, para seu título, para a função que ele ocupasse, era ridículo. Mas muitas vezes, oportunidades que nós vamos criar, aos olhos humanos, parecem ser ridículas. Parecem somente. Parecem somente. Aí disse que ele correu adiante, subiu em uma árvore para vê-lo. E Jesus percebeu, porque os dons começaram a operar, percebeu tudo aquilo. Chamou Zaqueu, disse que queria comer na casa dele. Sempre tem uma resposta extraordinária para uma criação de oportunidade extraordinária. Aleluia. Comeu com ele, no fim da história, ele foi constrangido pela presença. Ele entendeu o que estava fazendo de errado. E a partir daquele momento ele passou a ser um homem próspero, porque lhe chegou a salvação. Junto com salvação, vem sozo, que é libertação, prosperidade, preservação. Então ele passou a ser um homem próspero. Aleluia. E ele era um filho de Abraão. Mas agora ele começou a, de fato e em verdade, vivenciar a sua linhagem por causa de oportunidades criadas. Amém. Aleluia. Marcos 2. Criando oportunidades para o aumento. O aumento espiritual, o aumento emocional, o aumento físico e o aumento financeiro. Marcos 2.
Conta-se a história que havia um paralítico e ele tinha amigos. E esses amigos eram atrevidos. E às vezes nós desconsideramos os nossos amigos porque eles têm conselhos que nos impulsionam a ir mais longe. Mas louvado seja Deus pelos amigos que nos impulsionam a ir mais longe. Louvado seja Deus pelos amigos que nos põem em movimento, que nos acelera a vida. Amém? Aleluia! Porque quando isso acontece, nós começamos a vivenciar de coisas que nós não vivenciamos antes, quando estávamos parados. E esses amigos disseram, você não vai morrer assim, vamos interromper esse ciclo de morte na sua vida agora. Puseram esse homem paralítico numa cama, numa maca, e levaram. Se esses homens não estivessem possuídos por visão, eles teriam voltado na primeira circunstância. Porque quando eles chegaram naquele lugar, a casa estava cheia e eles não podiam entrar. Era uma multidão reunida naquele lugar, eles não tinham por onde entrar. Eles não tinham como efetuar, eles não tinham como trazer viva a esperança. Eles não tinham como, a esperança que deu combustível à fé para eles se moverem daquela maneira. Mas eles ficaram firmes. E sabe, amados, quando nós estamos possuídos pelo Espírito, nós vamos ver coisas que ninguém mais vê. Sabe o que eles viram? Um telhado. Ninguém viu. Ninguém viu. Todo mundo entrou pela porta. Todo mundo entrou pela rasteira, pelo baixo. Eles olharam assim e disseram, tudo bem, a gente não entra por aqui não. Ei, vai desistir, amigo? Vai ou não? A gente entra por onde? Eles viram o que ninguém mais viu. E eles subiram, se esforçaram, fizeram, não é fácil o que eles fizeram, mas eles foram recompensados. Eles criaram uma oportunidade de recompensas. E sabe de uma coisa? Quando o Senhor da glória, aleluia, quando aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que vem nos buscar, viu tudo aquilo ali, disse, meu amigo, são perdoados os teus pecados, pega essa maca, bota na cabeça e dá um pique daqui. Vai embora. Criou uma oportunidade de cura. Criando uma oportunidade para o aumento. Fala de novo isso várias vezes. Criando oportunidades para aumento. Quando você está com percepção espiritual, com precisão espiritual, você vai ver o que ninguém vê. Você vai ser chamado a fazer coisas extraordinárias. Quando você está por dentro, cheio do Espírito, como Josué, você vai receber missões mirabolantes. Você vai receber missões que é impossível se cumprir aos olhos humanos, somente com as razões humanas. Ontem eu vinha para cá pensando, eu vinha dirigindo, e eu vinha sozinha no carro, e eu vinha conversando com o Senhor. E o que eu conversei no carro, Lucinha ministrou aqui, era por isso que eu estava ontem eletrizada. Porque eu vinha dizendo assim, Senhor, eu me nego a viver de forma natural. Eu resisto viver de forma natural. Mas essa resistência que eu falei para o Senhor é assim mesmo. Eu me nego, eu tenho abuso, eu tenho indignação, eu não quero. É uma proposta do meu coração. Eu não quero viver de forma natural. Eu vinha conversando isso com ele e eu vinha dizendo assim, todo mundo no mundo age assim. Pelas coisas que eu estou crendo. Eu vim falando sobre as coisas que eu estou crendo. Eles agem assim. Esse é o método, essa é a regra. Mas eu vivo sobre estas coisas. Porque a palavra sobrenatural é sobre o que é natural. Às vezes nós pensamos que a palavra sobrenatural são as almas penadas, os filmes de Gasparzinho, que eu assistia quando era criança. Talvez a maioria dessa geração nem sabe do que eu estou falando. Gasparzinho. Mas não é isso. Viver de forma sobrenatural é viver de acordo com aquilo que você foi chamado.
Viver de forma natural é você negar-se a viver da forma que todo mundo vive. Com os meios que todo mundo vive. Com as regras que todo mundo vive. Se no reino isso funciona assim, 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 para mim e para você vai funcionar diferente. Vai funcionar de uma maneira que todo mundo diga. Só pode ser Deus. Aí vão entender que é sobrenaturalmente. Sobrenaturalmente. Amém? Eu me nego a viver. Diga, eu me nego a viver de forma natural. Diga, eu me nego a padecer necessidade. Eu me nego a padecer falta. Eu me nego a viver em pobreza. Eu me nego a viver sem fartura. Eu me nego a viver doente. Eu me nego a viver doente. A doença vem, você manda embora. A doença vem, você não aceita. A doença vem, você obedece a palavra. A doença vem, você se levanta na palavra. Aí você vai ver que é diferente. Aleluia. 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 Os meios naturais estão aí para nos ajudar, obviamente. Todos eles. Mas para os justos, eu vou dizer uma coisa muito séria. Para os justos que conhecem a palavra, pode ser uma aliança de substituição. Aleluia. Irmão, eu não sei de você fica à vontade, você pode viver atolado no natural quanto você queira. Deus ainda é Deus na tua vida. Você tem a opção de escolha. Mas eu escolhi. E eu também tenho a opção de escolha. Aleluia. Existem desafios. Para uma fé maior, maiores desafios. Eu quero incentivar você a não estar acomodado com os mesmos números de dízimos. Eu quero incentivar você a não estar acomodado com os mesmos números de ofertas. Eu quero estar incentivando você a buscar do Senhor e perguntar do Senhor: ei, paizinho querido amado, o que é que você quer que eu faça? Eu fiz essa pergunta em outubro. E eu disse: Pai, eu sei que você já tem feito tantas coisas. E eu estou numa classificação, nesse tempo, eu me sinto numa classificação de zona de conforto, de comodidade. Eu tenho esticado meu elástico da fé, mas eu tenho visto você resolver, você fazer, mas eu estou acomodada nas minhas ofertas. Eu estou acomodada nos recursos que estou tendo em mãos. Eu quero fazer movimentações. Para que eu disse? As sugestões foram boas. E em meio, vamos dizer assim, as minhas necessidades, eu ignorei as minhas necessidades em algumas coisas para fazer o que ele me sugestionou. E vou te dizer, foi soberano e poderoso. Fiz desinteressadamente e já colhi mais do que 5 vezes o que fiz. Que já foi para o destino. Aleluia. Irmãos, não serve cristão em zona de conforto. Escreva isso. Não serve cristão em zona de conforto. Crie oportunidades. Crie oportunidades. Vá visitar os doentes. Como é que você quer? Você tem uma chamada para efetuar com os enfermos. Mas não vê um enfermo na vida. Porque está esperando que o enfermo venha até você. Crie uma oportunidade. Vá você até o enfermo. Aleluia.
Tem uma área específica com casais, com família. Vá você. Quando você chegar junto de alguém que disser está tudo bem, a pessoa já vai se denunciar. Porque elas estão assim. Nós vamos criar as oportunidades para fazer valer essa palavra na nossa vida, em todas as áreas. Amém? Em todas as áreas. Glória a Deus. Vai lá para 2 Samuel 9. Aleluia. Irmãos, eu cheguei essa semana no prédio da minha mãe. Minha mãe tem 86 anos. Ela não sabe muita coisa da palavra, ou quase nada. Ela medita todos os dias. Ela lê a Bíblia todos os dias. Ela vem apenas aos domingos, quando vem à igreja, por causa já da idade do meu pai, etc. Mas eu cheguei no prédio de surpresa. Estava minha mãe na portaria pregando para o porteiro. Sabe o que ela estava dizendo? Minha filha está aqui em casa. Ela é uma bênção. Ela tem não sei quantos livros escritos. Eu vou saber se ela tem um para lhe dar de presente. Porque ela fala sobre isso no livro, fala sobre isso. Ela estava contando uma história. Mas ela estava evangelizando o porteiro. Porque Jesus é bom demais. Quando ela me viu, ficou vermelha. Aí ela disse, eu não disse, ela é uma bênção. Criando oportunidades, amados. Amém? Glória a Deus. Samuel 9, eu não achei ainda. Vamos achar? Como é que você cria oportunidade financeira? Rompendo sua vida financeira. Como é que você... eu nunca sou presenteada por Deus, eu nunca sou galardoada por Deus, eu nunca não sei o quê. Crie oportunidades financeiras e creia no que você está fazendo. Aleluia. Creia no que você está fazendo. Amados, uma coisa, Deus não vai pedir. Preste atenção, nós temos medo da voz de Deus, muitas vezes. Deus não vai pedir o que você não tem. Está escrito. Mas Deus vai te dar propostas para que você faça além do que você tem. Ou seja, quando Deus me chamou para ir no presídio, por exemplo, e bancar o projeto, eu não tinha dinheiro. Se eu tivesse muito numa conta, eu tinha de 1.500 a 2.000, reservando já para um próximo livro. Eu não tinha um projeto que, quando finalizou, foi um projeto de 40 mil reais. Eu tinha 40 mil reais aonde? Em canto nenhum. Mas sabe de uma coisa? Ele disse, faça valer o projeto, banque o projeto. Eu disse, o senhor está entendendo o senhor está entendendo o que o senhor está falando comigo? O senhor está me mandando bancar um projeto. Eu não tenho como bancar o projeto, mas você tem. Então eu estou disponível e vou bancar. E saí do quarto rindo. Ganhei na loteria. Os me está rindo por quê? Porque ganhei na loteria. Acabei de ganhar na loteria. Para bancar um projeto desse nível, eu só podia ganhar o dinheiro de algum lugar. Aleluia. Não é? E então, quando eu disse sim, e quando me dispus a trabalhar em favor, foi chegando. Foi chegando, foi chegando, foi chegando, foi chegando. Nunca faltou um centavo, nunca faltou. Eu tive experiências extraordinárias N vezes de me ajoelhar e dizer, amanhã é visita, eu não tenho como cumprir, eu não tenho como fazer, mas eu sei de onde tirar, eu tenho no meu espírito, eu tiro. Aleluia, a ponto de uma vez, foi interessante demais, eu contei errado, e faltaram 38 shampoos e 63 bíblias, e a gente tinha um alvo de 800 kits, e no dia seguinte, logo de manhã, a justiça vinha pegar os kits para levar. A gente já ia, chegava lá e já fazia o trabalho. E quem estava comigo arrumando as coisas, viu um deles que era toscano dava uma pressão de torar.
E aí tá faltando shampoo, é 11 horas da noite, a gente vai comprar shampoo aonde? E tá faltando Bíblia, onde é que vai buscar a Bíblia? E a gente, amanhã ninguém pode vir fazer, não sei o quê. E eu entrei no gabinete, parei um pouco, entrei no gabinete, me sentei no sofá e chorei. Comecei a chorar e disse, pai, eu não tenho o que fazer. Eu estou pressionada. Você me disse que nunca faltaria. E eu creio no que você falou. Mas eu estava pressionada. E de repente veio a palavra no meu coração. Almoxarifado. Tem alguma coisa a ver? Diga, não. Com o contexto, não. Almoxarifado. Eu disse, Toscano, vamos no almoxarifado comigo? Chegamos lá, o almoxarifado nunca teve 2 cadeados. Estava com 2 cadeados. E a Mauri estava dando aula. O pastor da igreja estava dando aula no Rio. Aí eu disse para ele, quebra os cadeados. Ele disse, sim, o pastor. Eu disse, deixa o pastor comigo, é meu marido. Quebra os cadeados. Aleluia, quebra os cadeados. Deixa o pastor comigo, que é meu marido. Quebra os cadeados. Ele quebrou os 2 cadeados. E eu entrei naquela almoxarifada, irmãos, com todo o material que uma igreja possui. Cheio de coisa. E eu disse, o que é que eu estou fazendo nesse lugar? O que é que eu estou fazendo aqui? Começamos a cutucar as caixas assim, aleatoriamente. Sim? Sem nem saber o que de fato ia fazer. De repente eu encontro uma caixa que abrimos Bíblias, que contamos 63. Descemos, toda a vibração. Encontramos a Bíblia. Tinha que esperar a Mauri terminar para perguntar se ele dava, né? Porque era uma Bíblia que tinha sido um resto do encontro de casais. De repente chegou o irmão que estava viajando de férias, que nós contribuímos para o projeto. Nós dávamos à equipe. Éramos nós os primeiros a contribuir, a ofertar. Esse irmão estava viajando, fazia bem 2 meses que não aparecia. Aí chegou na hora dessa situação e disse, irmã, eu queria contribuir, porque eu não contribuí com nada ainda. Eu disse, eu sei, eu posso contribuir com o quê? Eu disse, com 36 shampoo. Vai comprar shampoo aonde? Eu digo, não sei, se vira. Perguntou, aí ele ligou para um amigo dele que tinha uma mercearia, e o amigo abriu, ele foi buscar o shampoo. 1 hora da manhã a gente tinha terminado os kits. Como? Sobrenaturalmente. Aleluia. Você não é chamado para viver pelo que você vê, ouve ou sente. Amém? O rei está interessado em te dar restituição. Eu já recebi. Olha, essa palavra, esse veraneio, para mim, essas férias aqui foi tão forte. Tão forte. Eu já recebi. Não aqui, eu já comecei a receber desde o dia que eu cheguei nessa terra. Minha restituição. Aleluia. Em uma área específica, eu recebi até a chave. Aqui. Aleluia. E eu vou te dizer uma coisa, irmãos. Vai para Mefibosete. Você já chegou, eu ainda não. Foi mesmo o que eu disse, Samuel, né? Segundo Samuel 9, eu só preciso achar. Cria uma oportunidade para você prosperar. Cria uma oportunidade para você ter o que ninguém tem. Cria uma oportunidade para você ver o que ninguém vê. Aleluia. Não fique esperando, não. Se lança. A mesma disposição que esse rei teve é a mesma disposição que o nosso rei tem. Amém? Ele disse assim, perguntou Davi. Davi fez uma pergunta que mudou a vida de uma pessoa. E ele disse assim, resta ainda alguém da casa de Saul para que eu o trate com bondade, por amor. Deus está dizendo por meio de Jesus a mesma coisa para nós. Ele diz assim, resta alguém, ou seja, quem for aliançado, vai provar continuamente da generosidade e do amor de Deus. E ele faz isso via Jesus Cristo. E sabe, amados, esse homem, nós formos ler a história de Mefibosete, é uma história de restituição, é uma história de ressurreição.
Esse rei criou uma oportunidade para abençoar uma pessoa que estava largada, com falta, com necessidade. Não sabia o que era um aumento, não sabia o que era uma mesa posta, não sabia o que era uma restituição. Ele não sabia de nada, ele vivia numa terra longínqua, fedida, sem nenhuma possibilidade de avanço, de aumento, de multiplicação, de coisa nenhuma. Mas ele não foi esquecido. Ele não foi esquecido. Lembraram-se dele. E disseram, existe, ele está lá em Lodebar. Ele está lá, manda buscar ele, para que ele sente na mesa do rei. Manda que ele venha para a mesa do rei, ele será restituído porque ele tem linhagem. Ele será restituído porque ele tem aliança. Ele será restituído porque é impossível que eu esqueça. Amém? E assim foi. Criou uma oportunidade de ressurreição e restituição na vida de Mefibosete. E eu encerro minha participação do dia de hoje com Ruth, a minha amada, a quem eu me inspirei o ano de 2013 totalmente, todinho. Ruth teve todas as oportunidades de desistir, de retroceder, de não cumprir o propósito, de não conhecer um novo Deus, uma nova história, uma nova família, um novo ciclo. Ela foi incentivada várias vezes a voltar. Ela foi incentivada várias vezes a não construir uma nova história para ela. Pela própria sogra. Vocês conhecem a história. Mas ela ficou firmada, convicta que precisava avançar. Firmada e convicta que precisava de aumento. Firmada e convicta que precisava de aliança. Firmada e convicta que precisava de um novo Deus. O Deus de Noemi. E ela se agarrou a isso, com unhas e dentes. E ela criou uma oportunidade para, de um dia de escravo, aos próximos dias de milionário. Assim como Josué, assim como José, assim como muitos outros personagens que não são fictícios, mas que são verdadeiros. E trazem testemunhos e instrumentos para as nossas vidas. Recursos para nós fazermos as mesmas coisas. Aleluia. Criando uma oportunidade. E eu vou criar uma oportunidade. Não, antes de criar a oportunidade, eu vou te dizer ainda sobre Ruth. Ela foi lá. Ela não ficou em casa deitada, dizendo, Noemi, é o seguinte, decidi te seguir e agora nós duas vamos morrer aqui de fome. Ela disse, em honra a você, eu imagino que ela tenha dito isso, em honra a você que é mais velho, em honra a você que é a minha sogra, a minha mentora, a pessoa que eu amo, que eu estou servindo, você fique e eu vou criar a oportunidade. Você fique e eu vou em busca de aumento, de multiplicação. E sabe que tudo isso ocorreu e ela chegou em casa com os feixes. E Deus restituiu a ela um marido, uma família, netos a Noemi. Trouxe várias recompensas e tantas outras coisas mais que nós poderíamos passar aqui o ano 2014 meditando em Ruth, que teríamos muita experiência positiva. Mas eu vou te dizer uma coisa, ela não ficou parada. Ela não ficou parada. Essa igreja nasceu de uma oportunidade, dos dons em operação. Eu sonhei, eu me vi grávida no sonho, uma barriga imensa, e bebê saindo de dentro de vocês, saindo de dentro de mim, bem rápido. Eu não conseguia ver a velocidade. E eu me acordei assustada, e a Maura disse o que foi, eu contei a eles, vamos orar. E nós passamos um tempo orando. E depois o Senhor disse, aí falou a respeito, deu a visão, eu estou resumindo bem rápido, deu a visão, falou a respeito disso tudo, e depois disse assim, se reúnam por 9 meses, porque eu vi assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí quando dava 9, a bolsa rompia e os bebês saíam. Se reúnam e nós fizemos
ficamos ligados e o Senhor nos deu as pessoas e nós reunimos as pessoas na minha casa e às vezes na casa de Lívia Vinícius e aí fomos orar 9 meses para nascer essa igreja. Quando a igreja nasceu, justamente há 10 anos atrás, nesta data de 18 de janeiro, ela nasceu com um enxoval todo completo, prontinha, bonitinha, arrumadinha, uma bonequinha, sem falta de nada, com tudo suprido. Quem fez nascer a igreja? Deus, obviamente, que deu um propósito, mas nós que nos juntamos e todos os meses nós semeávamos para que a igreja nascesse já cheia de enxoval, tudo certinho, prontinho. Né? Célia está ali, foi pedra fundamental disso, ela sabe do que se está falando. Do que se orava, do que se gemia, do que se via. Tempo extraordinário. 9 meses esperando um bebê nascer. O bebê nasceu, foi lindo, quando estava todo já andando, começando a andar, já tinha se arrastado, agora estava andando. Eu tive um outro sonho. E aí eu estava com um bebê no colo e um guarda-roupa imenso caía por cima de mim. E eu protegia o bebê e ficávamos eu e o bebê debaixo do guarda-roupa. Aí diziam assim, o bebê morreu. O bebê morreu. Aí quando levantavam o guarda-roupa, aí eu estava toda arranhada, toda quebrada, mas o bebê estava em ordem. E foi um tempo difícil que a igreja passou, né, dentro dessa situação, bem difícil, bem arrastado, vai, não vai, umas situações que se levantaram. O diabo quis impedir o crescimento, mas o bebê estava vivo, e bem vivo, bem protegido. Né? E hoje esse bebê tem 10 anos. Já não é mais um bebê. Já não é mais um bebê. Já é um menininho, né? Já está com 2 cultos, casa cheia, um pastoreio de excelência, pastores sobrenaturais, uma equipe maravilhosa, um louvor extraordinário, uma bateria supimpa. Gostei dessa bateria. Muito bonita, todas as coisas contribuindo para o bem. E nós vamos honrar esse bebê e vamos criar agora uma oportunidade de trazer um presente para esse menino. Amém? Você vai romper hoje fazendo isso. Foi o que eu vi na hora do louvor aqui. Cada um de nós vamos trazer um presente para esse menino. Rompendo, criando, dando feedback à lei de Newton. Agindo e reagindo. Eu não pensei nisso em casa. Na verdade, agora eu vou contar o segredo. Estudei, faz 2 meses, fiz minha distração e deixei perder. Acredita nisso? Nessas idas e vindas, eu não sei onde botei a ministração. Procurei ontem lá em Cambuí, não achei. Procurei hoje a casa da minha mãe, a ministração toda que tinha preparado, não achei. Quando a menina chegou para me dar, quando a Eliana chegou, eu disse, eu vou orar aqui em outras línguas, você se incomoda? Ela disse, não. Eu fiquei orando em outras línguas. Quando ela saiu, eu fui e Deus me deu esse roteirozinho que nós falamos hoje aqui. Eu sabia que nós iríamos falar sobre criando uma oportunidade. Mas eu não sabia que ia criar, que nós íamos responder a isso. E você é responsável por responder um rompimento na sua própria vida hoje. Aleluia. Queria chamar o louvor aqui. Eu quero ficar com a salva na mão. Uma salva para mim. Aleluia. Isso. Só um minuto, irmão. Tu aguarda eu tirar meu presente. Deixa aí. Aleluia. Aquela canção de Angola. Aleluia. Sim, deixa eu... Oh, aleluia. Aquela canção de Angola. Eu quero você... Oi? Já está aqui, já está aqui. Já está. Vamos aqui, meninos, logo. Aleluia. Já. Aleluia. Já, irmão, aqui. Aleluia. Vamos aguardar os irmãos, que quando eles começarem vão se animar muito. Né? Obrigada. Todos os outros já. Então, eu quero que você se levante, irmãos. Eu sei que hoje as fileiras estão assim, mas eu quero que a gente dance, porque vai chover sobre a nossa semente. Aleluia.
Amém? E eu não quero que você dê uma semente sem você perguntar ao Espírito Santo que tipo de semente você daria. Que tipo de presente você daria. Não se precipite. Pergunte ao Senhor o que você gostaria de dar de presente aqui à igreja no seu aniversário. Se seu tio tem um filho e lhe chama, você leva um presente. O menino, porque é o aniversário do menino. É aniversário do menino. Você vai ser rompido e vai romper.